Estamos de volta, Mundial, e você chegando para te fazer companhia na próxima hora aqui na Vibe Mundial. E lógico, né? Um papo bem descontraído pra gente praticamente abrir a programação aqui no sábado de manhã na Vibe Mundial. E, gente, para ser uma entrevista bem legal, animada, tem que ser um comunicador animado, né? Tá aqui o Edivaldo Cantelli Silva. Bom dia, Edivaldo. Bom dia, Samira. Bom dia, os ouvintes da Vibe Mundial. É um prazeraço de aço estar aqui com você. Aço. Tá aqui, né? Olha, Samira, eu sempre costumo falar, não sei o que seria da minha vida sem a Vibe Mundial. Que bom não ouvir sei. isso. Porque, olha, é a minha vida antes e depois da Vibe, sabia? É mesmo? É, sim, com E certeza. olha que você tá aqui há quanto tempo? 15 anos. 15 anos. Coisa anda, né? Você começou o seu trabalho e já conectou com a Vibe Mundial através da placa? Foi pela placa, né? Não foi uma radiestesia? Não. Já cheguei aqui falando da placa indiana, né? E a coisa começou a caminhar. Quem era esse cara? Quem é esse cara que fica plaquinha. falando da placa? E era uma única placa, né? Sim, era a placa indiana Reiki, só ela. Começou só com ela. E nessa placa indiana Reiki tem quantos símbolos do Reiki? Tem os 4 símbolos. Tem o Shokurei, o Seireiki, o Honsha Yashonei e o Daikomyo. São os 4 símbolos básicos. São os básicos, Nossa. né? Que dá para utilizar o tempo todo, né? Uma pergunta que o pessoal faz, Samira. Mas eu preciso ser reikiano para usar essa placa? Não. Né? Exatamente, essa placa foi criada para quem não é reikiano, né? Ah, é? Quem é reikiano, o reiki da pessoa fica mais forte. Agora, quem não é reikiano, ele começa a ter energia de cura do reiki. E é curioso porque quando a gente é reikiano e olha para a placa, imediatamente aqueles símbolos falam com a gente, né? Ele se mexe, se movimenta, né? Que os símbolos, eles são tridimensionais. E ele trabalha numa vibração quântica, né? Na 5ª dimensão. E tem gente que tem esse poder, essa facilidade de ver os símbolos se mexendo, se movendo. É magnífica, coisa mais linda. É muito legal a gente falar disso, mas na verdade são muito mais símbolos, né? Nossa. Quando eu comecei a estudar, tipo 30 anos atrás, Saint Germain disse que tinha liberado 352 símbolos de Reiki para nós. Sério? 352, Mas só de traçar o Honsha Yashonei, a gente já fala assim, será que eu tracei direito? Isso quem traça às vezes todo dia, né? Deixa eu contar para vocês uma coisa interessante, né? Aliás, eu estava até contando essa história lá para minha auxiliar lá, que eu estava com ela agora há pouco, né? É assim, eu quando fui fazer o primeiro curso de Reiki, eu fui fazer, sabe o que você vai fazer por fazer? Eu via aquelas revistinhas de Reiki na banca de jornal, eu comprava ali e falava, sabe que você não liga muito? E aí uma grande amiga minha, né, que é a dona Olga Clemente, ela já sou amigo dela há mais de 30 anos, ela convidou para fazer o curso e eu fui no domingo. E aí, nossa, na iniciação senti aquela coisa que eu nunca tinha sentido aquilo, né? Aquela emoção, aquela energia. E eu saí de lá fascinado, né? Eu cheguei em casa, eu lembro que foi um almoço Dia das Mães, né? E naquela época, a mãe das minhas filhas, que é a Gisele, ela sempre no Dia das Mães, ela chorava muito, né? Ela lembrava da mãe dela e estragava o almoço da família. Não chorava porque era mãe, né? Estragava o almoço. E aquele Dia das Mães não ia ser diferente, né? Ela foi pro banheiro chorar e todo mundo ficou olhando pra cara do outro. Agora vai até esperar ela voltar no banheiro chorando. Sim. A comida vai esfriar, né? E aí eu falei, bom, eu aprendi, né, o símbolo, mas eu não tinha decorado ainda. E olha, pra você ver como é tão antigo que eu fiz esse curso, que lembra o tempo do palme? Aquele negócio que você... que a gente riscava. Aí eu tinha decorado o símbolo olhando no palme, né? Aí eu falei assim, não, deixa eu olhar no palme aqui, vou fazer o símbolo, comecei a fazer o símbolo na porta do banheiro, que era para trabalhar a emocional dela, para ela... acabei de traçar o símbolo, ela voltou assim, sorrindo. Falei, não é que o negócio funciona mesmo? Aí funciona 24 funciona, horas. Então, gente, você que está ouvindo aí, que não fez curso de Reiki ainda, faça o curso de Reiki, que é uma iniciação, pelo menos o nível 1, nível 2 e o nível 3, né? Nossa! Você leva isso
para a vida toda, né? Nossa, é maravilhoso. E para sua própria autoaplicação, né? Sim. Quanto mais você aplica os símbolos do reiki, mais blindado você está, né? Porque a gente alinha o chakra também, não? Sim, os chakras ficam alinhados. Eles começam a virar na velocidade ideal, né? Cada um tem um ciclo de velocidade. O tamanho dele, a cor, toda a função dele fica perfeita, né? Então, reiki é tudo de bom mesmo. É isso aí, é isso aí. E você tem uma relação muito forte também com os mestres ascensionados. Eu tive assim... Isso veio desde sempre criança, também? Né? Desde 4 anos eu tenho esse contato. Já contou aqui várias vezes a história de toda a recepção dele nesse mundo, né? Mas o último contato muito forte, assim, que eu tive consciente, né? Porque a maioria, assim, é em sonho, você acorda, lembra, tudo, né? Mas, assim, contato consciente, o último que eu tive foi com o Mestre Saint-Germain. Inclusive, quando terminou, que eu não sei quanto tempo durou, tá? Porque eu chegava na empresa, né? Na época eu tinha metalúrgica, chegava na empresa, eu fechava minha sala, começava a fazer uma meditação, fazer uma tela mental, imaginar como ia ser o dia, né? Mentalizar coisas positivas para todos os funcionários e tal, né? E naquele dia, eu estava fazendo aquela mentalização, de repente, Saint-Germain apareceu assim, na minha mente, muito forte, assim, comecei a sentir uma vibração, meu corpo começou a vibrar. Ele falou assim, com licença, eu posso falar com você? Eu falei assim, eu ia até falar uma palavrão eu agora. Eu que peço licença, né? Quanta honra, né? Aí ele deu aquele sorrisinho dele, né? Ele falou assim, como sempre, né? Vocês acham que vocês são inferiores a gente, mas é tudo igual, né? Eu falei, não, pode falar, é uma honra, né? E ele começou a falar comigo, falou um monte de coisa, me passou uma missão, né? Inclusive a placa indiana faz parte dessa missão, e falou tudo que eu tinha que fazer, o meu compromisso com a humanidade, tipo assim, me relembrou algo, um compromisso que eu tive, que eu fiz antes de vir para a Terra, né? Ele me relembrou isso, e quando acabou, Samira, eu falei assim para ele, você me desculpa, né? Mas eu sei, eu estudo mente, né? Hoje a moda é mente quântica, né? Mas na época eu falei assim, eu estudo a mente humana, e eu sei que a mente tem esses artifícios de articular e a gente começar a imaginar coisa. Então eu queria que você me desse, né, assim, uma prova que esse contato foi real, que não foi uma imaginação minha. Ele falou, não vou dar uma, vou dar 3. Quais foram? E aí ele falou assim, quando acabar, né, quando você sair desse transe, né, que eu estava em transe, né, vai tocar o telefone, né, o seu telefone, o seu celular vai tocar, uma pessoa vai falar isso para você. E a pessoa ligou e falou exatamente aquilo. Foi uma coisa muito marcante, que não dá para falar aqui no ar, mas depois eu te falo em off. Né? E daí ele falou assim, depois, na sexta-feira, né, aquela escola que você faz parte vai te ligar, vai te chamar para uma reunião. Você não vá nessa reunião. Na sexta-feira, você fala para eles que você vai estar disponível para eles ir na reunião na terça-feira às 8 da noite. Eu falei, tá bom. Ele falou assim, e na sequência, né, você vai ser jogado no lixo e a sua funcionária vai pegar você de volta. Foi um enigma. Que será isso, né? E, Samira, foi uma coisa impressionante. Começou a acontecer tudo na sequência, assim. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, papapá. Bom, não tinha como não acreditar naquilo, sabe? E o que é ser jogado no lixo? Foi interessante que na outra semana foi aniversário da minha filha, que chama Marilis. E o meu nome é H, né? Com H. Então a pessoa acho que achou que era um A e comprou um coração com H. Que parecia, sabe quando o coração tá meio assim, tem um H? A pessoa viu aquele coração, ela falou, e embrulhou tal. E a Gisele, a mãe das minhas filhas, na hora de desembrulhar os presentes, ela não viu esse presente e jogou no lixo, junto com os papéis. Isso foi o jogar no lixo. E minha funcionária, empregada na coisa, a gente estava na hora do almoço, ela falou, olha dona Gisele, o que eu achei no lixo. Me mostrou o coração com H, e eu fiquei assim, caramba, meu. E foi um monte de coisa que começou a acontecer. Aí né? você foi entendendo, Fui entendendo tudo. Essa sincronicidade, e é uma prova de que lá no astral as coisas acontecem, né? É por isso que podem ser feitas as previsões, né? Exatamente. Porque lá a gente, né? Lá o tempo é outro. O tempo é outro. Agora é importante a gente falar isso pro ouvinte, né, Samira?
você deve saber, mas muita gente que está ouvindo não sabe. A gente consegue fazer as previsões, né? E hoje em dia a gente tem ferramentas para mudar o que foi visto. Uhum. Isso que é interessante. Se eu vejo uma coisa ruim, eu posso transformar. Exatamente. O meu trabalho, né, aqui com a humanidade, com as pessoas, né, com o ouvinte, com os clientes, é exatamente isso. A gente olha o que está para acontecer. Se for uma coisa legal, a gente põe energia para acontecer maravilhosamente o mais rápido possível. Uhum. Mas se for uma coisa que não vai ser legal, a gente tem, né, a ferramenta hoje em dia, que é a placa indiana, a mesa psicotrônica, as iniciações, que a gente consegue fazer a mudança na vida daquela pessoa, né? Você falou da tela mental ainda há pouco, né? Através da tela mental, eu também posso utilizar para transmutar qualquer situação que esteja ruim na minha vida? Com certeza, né? Com certeza. Eu tenho até um CDzinho gravado, né? Aliás, eu vou sortear aqui no programa. Vamos sortear os CDs. Um CD? Né? Vamos sortear para os 10 primeiros ouvintes que ligar, né? Vamos sortear 10 CDs que nesse CD eu explico tudo como funciona a tela mental, todo o princípio dela é baseado na física quântica, né? E daí no final, na última faixa, eu dou um exercício de relaxamento, a pessoa vai relaxando, aprofundando, até entrar no nível alfa, né, no nível cerebral alfa, e conseguir fazer a tela mental para poder materializar aquilo que ela quer na vida dela. Olha, que bacana, porque aí acaba sendo uma meditação guiada. Sim, uma meditação guiada. Muito bom isso, né? E Melquisedeque é um mestre, né? E muito forte na tua vida. É, muito. Eu vou falar para você, Samira, uma coisa impressionante. Muita gente não sabe quem é Melquisedeque. Sabe como que eu conheci a Rádio Mundial? Primeira palavra que eu escutei aqui na Rádio Mundial Melquisedeque. Foi do professor Ademar? Professor Ademar Ramos. Tinha certeza que ele era o professor Ademar, né? Quem não conhece, o professor Ademar Ramos. Nossa. Nasceu com a rádio. Nasceu, né? Assim, você falava Rádio Mundial. Lembrava dele. E para quem não conheceu, e quem conheceu sabe o quanto ele era uma biblioteca ambulante. Aquele homem era um ET, né? Não era desse mundo aqui. E na verdade, ele falava muito de Melquisedeque. Aliás, ele falava muito de todos os mestres, né? E fala um pouquinho de Melquisedeque. Eu sei que você vai ter um curso lá para março. Sim. A gente vai depois dar todo esse histórico aí para o ouvinte. Mas quem foi Melquisedeque? Quem é, né? Não é quem foi. Quem é Melquisedeque e qual que é a importância dele, não na minha vida, mas a importância dele na humanidade. Sim. Então, o que acontece? Que nem o próprio professor Ademar Ramos falava, né? Que hoje a base da Bíblia, das religiões é Cristo, né? Só que Melquisedeque ele é muito mais importante que Cristo. Porque ele é pai de Cristo. na vida de Jesus, Melquisedeque se manifestou como o próprio José, né? Que é o conde de Saint-Germain. Saint-Germain, ele é Melquisedeque. Então, o Melquisedeque, como ele é Deus, né? Então, ele é o Deus do plano. Então, vamos supor, na física quântica fala que houve que não foi uma explosão, né? Foi uma expansão da luz, né? Como se o Criador, né? Que é o Eterno, ele se expandisse e essa luz, né, em partículas ficasse dentro de cada planeta. Então, essa luz que está no centro do planeta é Melquisedeque. E como essa luz é a origem de tudo, ele se manifesta nos reinos. Então, ele é uma pedra, ele é uma flor, ele é um animal, ele é um humano, ele é um anjo, ele é um semideus e ele é um deus. Então, por exemplo, se ele quiser aparecer aqui como um ser humano hoje, ele vai aparecer como um ser humano perfeitíssimo. Né? Você vai perceber assim, uma diferença, como um animal, como um vegetal. Ele tem essa capacidade. Como ele é Deus, né? Que ele não foi criado, ele não foi gerado, então ele foi autogerado, então ele é tudo. Né? Então, para você ter uma noção sobre Melquisedeque, você junta tudo que existe na Terra em reino mineral, vegetal, animal e hominal, ou seja, os 7 bilhões de seres, se você juntar tudo isso é Melquisedeque. Então ele é uma coisa, né, assim, um absurdo dos absurdos, que nem falava o professor Ademar Ramos, né? E o interessante é, assim, sem dogma, sem fanatismo, sem nada de religião, é interessante você entrar na essência de Melquisedeque, que foi o que começou a acontecer comigo. Que a primeira vez que eu ouvi esse nome, Melquisedeque, que foi com o Ademar Ramos, né, na Rádio Mundial,
e uma coisa começou a soar dentro de mim, eu comecei a querer saber o que era aquilo. Eu comecei a pesquisar, tipo assim, do dia que eu escutei o nome, em um mês eu já estava fazendo iniciação do Melquisedeque. Eu fiz iniciação do Melquisedeque com o Ademar Ramos, fiz no método que é a grande iniciação, que é o método do Melquisedeque, né? Que é o Victor Granforth, que é aquele famoso. Tem aquele também, o Drunvalo Melquisedeque, que tem vários livros, né? Então, eu comecei a fazer várias iniciações do Melquisedeque, que hoje formou uma egrégora, né? Que eu ensino, né? Toda baseado em várias linhas de Melquisedeque, que forma a grande iniciação de Melquisedeque. Então, o que acontece? Quando você entra nessa essência, você começa a perceber que ele começa a te dar sinais de tudo que é manifestação dele. Que nem hoje, na hora do programa, eu comecei a falar de Melquisedeque, eu olhei no rádio, né, na hora, estava marcando exatamente a hora e o número 13, o minuto 13, que 13 é Melquisedeque. 13 é o número dele. O número dele, que é 3 mais 1 é 4, né? E aí você... Mas eu tenho que começar a entender esses sinais que o universo está me mandando. Começa a prestar atenção. Aí você chega num lugar, você soma as pessoas, tem 13 pessoas. Né? Tá. Aí você começa a contar os objetos, dá 13 objetos. Né? Isso é sinal que ele está agindo na nossa vida, agindo naquele momento. Então, o que o Melquisedeque fala para nós? Ele fala assim, eu nunca vou te deixar nem confundido, nem envergonhado. Se você começar a fazer a conexão comigo. O que é fazer a conexão com ele? É simplesmente confiar que ele é Deus, né? E que ele está dentro de você e que tudo que você fizer a partir de agora, né? Sendo convicto dentro dessa energia de Melquisedeque, você vai estar sendo guiado e você está sendo protegido e vai dar tudo certo para você. Então é isso que ele passa para a gente, essa força, essa fé, essa energia, né? É uma coisa assim que é só você vivendo assim, às vezes você não encontra nem palavras para falar. Entendi. Para explicar, né? É só você vivendo aquela iniciação de Melquisedeque para você poder explicar, né? Tanto que quando acaba a iniciação de Melquisedeque, o pessoal não consegue nem ir embora, que fica todo mundo meio anestesiado, né? Demora, fica lá, muita gente fica sentada. Mas existe então uma iniciação para fazer parte de uma ordem? Uma ordem de Melquisedeque. De Melquisedeque. Que ela é aberta para qualquer um. Então você pode ser católico, você pode ser um bandista, você pode ser kardecista, você pode ser judeu, você pode ser evangélico, Buda, qualquer coisa. Então, Melquisedeque, ele não... Porque ele é tudo, ele está por trás de todas as religiões. Sim. Ele é a base de todas as iniciações, de todas as religiões. Então, você pode ser o que você quiser e você pode fazer parte da ordem de Melquisedeque. Você vira um sacerdote ou uma sacerdotisa. Que é exatamente você deixar ele se manifestar através de você. Porque esse é o trabalho dele. Então, hoje, o que o Melquisedeque está centrado? Ele quer que nós saímos desse reino, que é hominal, e passamos para o próximo reino, que seria angélico, né? Ou o reino andrógeno, que é falado, né? Que daí não vai existir mais macho, fêmea, homem e mulher. Vai ser um ser que tem os dois sexos dentro dele, né? Que é o próximo reino. Então, segundo os estudos, né? A partir de 3005 já vai ter ser andrógeno andando aqui junto com a gente. Entendi. Quando a gente fala em espírito, tem sexo? Não. Não tem, né? Não então tem. Essa é a essência que ele quer que todos cheguem. Mas, na verdade, a gente sabe que nós vivemos num mundo, atualmente, onde está tudo de ponta cabeça, onde a gente precisa pedir auxílio, né? Para quem é da ordem de Melquisedeque, auxílio a ele, porque a gente precisa enxergar uma luz no fim do túnel. Sim. Né? E a gente está percebendo também, Edivaldo, aí você, nos seus estudos, pode até orientar a gente, o quanto as diferenças estão ficando muito salientes. Né? A briga de gêneros, né? A briga pelo poder, a briga política, a briga no mundo da saúde, onde a gente nunca imaginou que pudesse acontecer. Então, a gente quer enxergar uma luz no fim desse túnel. Né? Nas suas canalizações, meditações, na própria mesa e tal. Que informações você recebe dos outros planos
para o que a gente está seguindo? A gente precisa ir para o fim do túnel para poder se elevar? Olha, então, foi bom você até tocar nesse assunto, porque é uma mensagem que nós vamos passar aqui, que vai ficar gravada, né? Vai ficar, tá filmando, né? Vai ficar gravada para todo mundo ouvir. Melquisedeque é tão importante nesse momento, né? Nós estamos em 2021 agora, que a última mensagem que eu recebi dele, ele falou assim, a partir de agora, né? Vai começar a surgir templo, né? Um em cada local. Eu entendi assim que seria um em cada cidade até, né? Que vai unificar a ti e a todos. Então vai unificar religião, ciência, gêneros. Então não vai ter mais diferenças. Então é um lugar onde todo mundo vai aceitar todo mundo do jeito que é. E sem cobrança, sem olhar de canto de olho, né? Você é assim, você é diferente. Inclusive, teve uma pessoa que estava conversando comigo, que ela entrou dentro de uma nave, ela precisou ir para o psicólogo, porque ela falou assim que tinha gente tudo quanto é gente tão estranho lá, que ela falou assim, parecia um filme de Hollywood, né? Então... Que ela não entendeu. Não entendeu. Então, é isso que o ser humano tem que começar a entender. Que aqui nós estamos aqui, cada um é diferente, cada um pensa de um jeito, cada um tem um gênero, cada um tem um gosto por um determinado tipo de sexo. Não tem nada errado, é tudo certo, né? O que começa a dar conflito, dá guerra, dá problema na humanidade, é a pessoa querer enfiar na cabeça do outro, falar que aquilo está errado, que ele que está certo. Não existe isso aí de certo e errado. Nós estamos aqui para manifestar, né, uma experiência de Deus, que é o próprio Melquisedeque. Então você que é assim, você que gosta disso, que gosta daquilo, tá certo, você está manifestando aquilo que você veio fazer. Então você tem o direito de manifestar aquilo, né? E na igreja de Melquisedeque é aquilo lá, o templo dele é para deixar todo mundo ser o que é. Na verdade, o templo dele coloca lá dentro, né? Coloca as pessoas que já começam a ficar conectadas com ele, as que já não se encontram em outros tempos. Semana que vem vai ter o dia se eu não me engano, é no dia 21, o dia, não sei se é internacional ou nacional, da interreligiosidade. Aí, tá vendo? Começou. Né? Da intolerância religiosa, né? Então, quando a gente começa a olhar para as religiões, a gente verifica o quanto é importante ter uma crença, ter no que acreditar, porque aquilo leva a nossa vida adiante. Sim. Só que muita gente já não se encontra mais em muitas religiões. Por isso que muitos se dizem espiritualistas. Né? Nosso ouvinte aí, acho que 90%. Eu sou espiritualista. Não é verdade? Eu acho que é isso que acaba... A gente está neste momento. Sim. Mas também eu acredito que isso, até poder ficar 100% vai demorar, né, Edivaldo? É um trabalho, né? Aquele trabalhinho de formiguinha, né? Porque você está falando aqui para o ouvinte da Vibe Mundial. Pode acontecer de alguém que não conhece todo esse trabalho, tá vendo teu vídeo agora. Né? Ou tá ouvindo esse áudio agora, entrou, alguém compartilhou, nunca ouviu, de repente, a rádio. Acontece, a gente sabe disso. E pode até ficar assustado com o que a gente está falando. E não acreditar nisso. E a gente respeita, né? Né? Nós vivemos num mundo de diferentes e de diferenças. Pois né? E a gente vê tudo isso nas redes sociais, né? No próximo bloco, está acabando esse primeiro bloco, no próximo bloco eu quero falar um pouquinho desses chakras do planeta Terra e o quanto a gente precisa olhar para eles. Um dos seus sites tem o nome Casa da Pirâmide, né? Sim, E eu posso dizer que as pirâmides do Egito são dos chakras. Então a gente vai conversar sobre isso. Você falou de sortear o CD. Vamos né? sortear, sim. Quem ligar, para onde? Né, o telefone, o prefixo é 11 9 62 00 3110. Tá, então vai ligar para o número do Edivaldo, tá? As 10 primeiras pessoas, é o CD, qual CD? O CD da tela mental. O CD da tela mental, e eu quero um também. Ah, sim. Tá, mas eu não vou ligar, que eu vou deixar para você aí do outro lado. Gente, é o seguinte, então anota o telefone, é código 11 9
962003110. 962003110. Depois a gente repete, se você não pegou rapidinho aí papel e caneta, a gente já vai repetir esse telefone, certo? Tá aqui certo. na Mundial, quando? Na Mundial... O quê? Programa? Meu programa? O quê? Meu programa é todo sábado às 8 da manhã, daqui a pouquinho Acabando, ele tá entrando no ar e... E de quinta-feira, né, às 9 da manhã. Ou seja, esse papo maluco vai continuar depois das 8. Eu tava até meio fora do... Ele ficou meio assim, transtornado, né? Acho que ele ficou pensando porque eu pedi o meu CD. Imagina. Telefone 962003110. E esse telefone também é para você obter informações com o Edivaldo Cantelli Silva, que é o meu entrevistado de hoje aqui no Mundial e Você. E já estamos de volta hoje, Mundial e Você. Eu estou conversando com Edivaldo Cantelli Silva, 15 anos aqui na Vibe Mundial, trazendo muita informação. Fala muito de ocultismo também, né? Sim, fala 15 muito é um bom número, dos viu? dos nossos amigos. 15 é um número bom, né? Muito bom. Número do dinheiro, viu? Número do dinheiro? Oh. O 15? No tarô, Sim. que carta que é? É o diabo. É o diabo? É. Opa! É o que rege o dinheiro da terra. Edivaldo Cantelli, que está com a gente todo sábado, daqui a pouquinho, acabando esse programa, a gente já emenda com ele às 8 horas da manhã, das 8 às... Das 8 às 9. Das 8 às 9, uma hora de programa hoje também? 2 horas como ouvinte da rádio. Nossa, fica ligadinho então, hein? E também na quinta-feira, Na quinta às 9 da manhã. às 9 da manhã. Então, no sábado às 8 e na quinta às 9 da manhã. Sim. No outro bloco eu falei para você pegar papel e caneta correndinho. Vamos lá repetir o telefone, Edivaldo? Isso. Primeiro, que é para as 10 primeiras pessoas que mandarem uma mensagem ou ligarem. Ligar ou mandar mensagem? Melhor ligar, né? Porque, Melhor ligar. As 10 primeiras mensagem pessoas fica meio que conflitado. ligarem. E eu tô falando isso, mas eu não sei lá nessa central se o telefone já tocou, tá? Pode acontecer. Nesse tempinho já deu para atender 10 ligações. Se eu perguntar pra secretária que não tá aqui. Não é? Né? Então é um CD, as 10 primeiras pessoas ganham um CD de tela mental. Isso. Certo? Fantástico. Mas é o mesmo número que eu vou passar, é o mesmo número para você obter informações a respeito do trabalho do Edivaldo e do curso Ordem de Melquisedeque, que vai acontecer. Como é que é o nome do curso? É Iniciação ao Sacerdócio de Melquisedeque. Iniciação ao Sacerdócio de Melquisedeque. Se você tem dúvidas sobre Melquisedeque, a importância dele para a humanidade, essa é a hora de entender. Não é? O curso é um dia, 2 dias? É um dia. É um dia inteiro? É um dia, mas aí você sai com um material, uma bagagem para você estudar durante a vida. 365 dias do ano. Telefone de contato, Edivaldo? É o 11 962 00 3110. É isso aí, código 11 962 00 3110. E esse curso vai acontecer aqui em São Paulo no dia 20 de março. Isso certo? aí. Terminamos um bloco falando um pouquinho dos chakras do planeta. Existem alguns chakras que são bastante conhecidos e a gente pode dizer, porque ele tem uma relação importante também com os nossos chakras, né? Sim. Quais são? Posso dizer que o Egito... Né? Sabe que eu tive no Egito, Samira? E tive uma experiência lá, eu acredito que eu fui iniciado lá dentro da pirâmide, sabe? E eu espero, assim, voltar lá no Egito, né, com os alunos, né, do curso, em breve. Porque o que eu senti lá dentro da grande pirâmide, né, de Quéops, é algo, assim, inexplicável. Porque, assim, resumindo para você entender, me pareceu assim que abriu um portal e começou a passar toda a história do planeta, de tudo como começou, porque tudo que está acontecendo e como que vai terminar. Sabe, tudo assim, um flash assim em alguns segundos, né? E daí que aconteceu? Tive aquela experiência, né? Fiquei em choque assim por vários dias até. Quando eu voltei do Egito, me falaram que eu fiquei louco, né? Comecei a distribuir dinheiro para todo mundo. Fiquei meio doidão, Fiquei meio doidão, né? Não que você não seja. Um pouquinho, né? Eu já fui mais, né? E daí o que aconteceu? Nada como ter filho pequeno em casa para tomar um pouco de juízo.
E daí, na iniciação de Melquisedeque, tem um exercício que a gente vai para a Grande Pirâmide. E muitas pessoas fazendo esse exercício de Melquisedeque conseguem sentir essa energia que eu senti lá no dia. Mas tem que estar conectado, incrível, né? é uma conexão grande. E lá a gente pode dizer que naquela região do mundo existe o chakra laríngeo. Laríngeo. É como se fosse o chakra laríngeo do planeta Terra. Sim, porque nós temos o chakra básico, que é o raiz, né? Que ele vibra no primeiro dia da criação, que é o mineral. Aí nós temos o chakra esplênico, que é o segundo chakra, que é o vital, que vibra no segundo dia da criação, que é o vegetal. Aí o terceiro chakra, que é o umbilical, ele vibra no terceiro dia da criação, que é animal. O quarto chakra, que é o cardíaco, ele vibra no quarto dia da criação, que é o minal, que são os homens e as mulheres. E o quinto chakra, que é o laríngeo, que é Egito, né? Cairo, na pirâmide, ele é o chakra angelical, né? Que é o chakra que você vai vibrar, né? Para se transformar no quinto dia da criação, que é anjo. Por isso que é muito forte a iniciação, né? E a pirâmide é uma criação angelical, porque ela marca o quê? Se você pegar um cubo, que é a Terra, é um quaternário. Então, o que tem mais, com o mineral aqui, que existe mais de mineral na Terra, é o sal, né? Que é o cloreto de sódio. Ele é um cubo, né? Ele é um cubo, exatamente 4 lados iguais, uma pedrinha, né? Quadradinha. E se você pegar um cubo, né? E tirar todas as partes e formar uma pirâmide, aquela pirâmide é 1/3 do cubo. Que significa que na Terra, que é o cubo, desceu 1/3 dos anjos para fazer a miscigenação de raça, para fazer o ser humano virar anjo. Então a pirâmide tem esse sentido. Por isso que eu tenho a pirâmide aqui. Ele tá com um pêndulo aqui, gente, que ele que mandou fazer. Né? E tem uma pirâmide na ponta, né? Então a ponta dela é exatamente a pirâmide, mas ele é feito de um material. Ele é feito de pau-brasil, Ele é pau-brasil, porque o Brasil é o foco do centro, né, do planeta, para o quinto dia da criação, né? Então, nós estamos em 2000, né? Até 4000, né? Brasil vai ser o foco, o Deus olhando, né, para o centro da criação aqui, no Brasil, para ser o trabalho para fazer o ser humano virar anjo. Então, até 4000 vai ser todo o trabalho focado no Brasil. Ele vai ter muito trabalho. Né? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, e o quinto dia da criação está aqui sendo trabalhado. Você colocou isso nesse o 4 pêndulo. Aqui né? Entendi. Então, Edivaldo criando, né? Fazendo as criações dele. E um outro chakra muito importante, eu acho que para o planeta e muito visitado, está na região do Peru, sim, no Lago Titicaca, sim, né, que faz uma conexão com Machu Picchu. Machu Picchu. Eu estive lá em Machu Picchu, vou falar uma coisa para você, Samira, é assim, né? Tem um lugar lá que tá bem assim, estragado já a pedra, né? Mas você percebe que é uma águia que ela tá assim olhando pro ninho. Então, os iniciados, né, eles começam numa cidade que tem o formato da cobra, né, para você ter sabedoria. Aí você passa para uma outra cidade que tem o formato de puma. Aí você vai para outra cidade que é Machu Picchu, que tem o formato de águia. Se você olhar de um avião, Machu Picchu tem exatamente o formato de uma águia. Ai, que lindo. E aí você, na iniciação, você vai subindo por uma escada, né? Vai lá, senta naquele lugar que a águia fica olhando para você assim, né? E aí na iniciação, para você passar para o próximo nível de iniciado, né, que seria o próximo nível, aí você tem que sair flutuando, sair levitando de lá e descer do outro lado. Nossa, então a gente chega lá, você faz através da psicometria, né? Você põe a mão lá e começa a sentir, e você começa a ver tudo o que aconteceu ali. É bem interessante. Muito legal. E tem muitos outros que a gente pode procurar. Tem na Europa, tem na Ásia, né? Na região da Austrália, na Califórnia. Na Índia, Na Índia é o chakra coronário. É o coronário? É o coronário, que é o topo, né? Aqui, né?
Aqui na cabeça. Na cabeça. No alto da cabeça. É o plexo. Então, o plexo da cabeça, né? Gente, é muita coisa pra gente olhar. E depois a gente pode preparar um programa para Sim, falar, só falar dos especificamente chakras, sobre isso. Vou preparar. Não vamos. A gente tem mais o que falar, né? Tem mais coisa. Não é que tem mais o que falar, a gente tem mais coisa para falar aqui no programa e o tempo é curto. Mas isso é importante, mas também é muito importante a gente falar do nosso corpo humano e do alinhamento dos nossos chakras. Porque a gente está falando do planeta por uma curiosidade, né? Quando a gente visita um desses lugares, tem essa conexão. Sim. Agora, a gente também tem que prestar atenção nos nossos chakras, porque não são só esses 7, né? Sim, são 144 mil. Ouviram? 144 mil chakras. E isso acontece no planeta também. Aqui no Brasil tem vários, né? Se a gente sair para procurar. Mas como que eu, né, posso controlar todo o trabalho correto desses chakras? Porque eles fazem parte também do meu corpo, não é? E como que vocês colaboram, né, energeticamente para que a gente faça esse trabalho? Então, veja só, toda a base, né, do trabalho energético começa num simples exercício de relaxamento, que é aquele do CD que eu falei da tela mental. Então você começa fazendo um relaxamento, né, vai relaxando todas as partes do corpo, aí o seu cérebro ele sai do beta, né, que o beta é você tá agitado, tá dirigindo, tá conversando, tá comendo, tá falando, né, assistindo TV, mexendo no celular, WhatsApp e tal. Então você está em beta. Quando você sai dessa agitação, você começa a baixar a frequência cerebral, você entra em alfa. Quando você está em alfa, né, então você está no estado intermediário entre acordado e dormindo. Aí aí o seu mundo cresce, a sua consciência expande. E quando você faz a sua consciência expandir, você já não está mais preso aqui no tempo e espaço. Aí você tem esse lance de você poder fazer alinhamento do chakra, expansão da consciência, fazer contato com os mestres ascensionados, reprogramar o seu futuro. Né? Então é fantástico esse exercício da tela mental. Né? Dá pra fazer muita coisa. E através da placa eu também consigo. A placa ajuda você a relaxar. É o que o pessoal fala, né? Eu comprei a placa, comecei a se sentir mais calmo, né, já toma com mais paciência. Então a placa faz você entrar em alfa. Né? Por isso que muita gente... Eu coloco no meu corpo? Usa no corpo. Ela ajuda você a entrar em alfa. Muito bem, né? Então a gente pode utilizar isso também, por exemplo, para poder energizar uma água. Sim, você coloca um copo d'água em cima da placa, 20 minutos você vai tomar aquela água, você percebe que ela está uma água mais pura, mais adocicada, ela enche de bolinha. Então a placa, ela já vai criando essas moléculas. A placa mexe na molécula da água. Fica pura. Isso é importante, né, a gente falar, porque de repente pode ser feito como tratamento. Sim, porque hoje em dia a gente está assim, sabendo que quanto mais alcalina a água né, porque o nosso corpo é assim, se ele fica menos alcalino e mais ácido, a célula fica doente e você tem até câncer, né? Está provado isso aí. Então é importante você tomar uma água, né, que seja mais alcalina, que a placa faz a água ficar alcalina, para você ter saúde. Muito bem. É isso aí. Muito bem. A água, então, ela não é um tratamento médico, mas ela pode colaborar para que você fique bem, né? Para sua prevenção, para os seus cuidados diários. Sim. E da mesma forma que eu posso também trabalhar essa água para poder regar minhas plantas, dar para os animais beberem. Sim. Da mesma forma, né? Tem gente que bicho fala assim... tem chakra? Tem. Os bichos têm chakra também. Veio a pergunta. Agora, uma coisa interessante, Samira. Você sabia que cada reino da Terra tem ligação com um reino superior? Por exemplo, o mineral é ligação com o reino de Deus. Então, ali no cristal tem Deus dentro dele. Ai, que Aí, lindo. no vegetal, tem o semideus. No animal, no cachorrinho, no gatinho, no papagaio, né, no periquito, tem anjo. Não é interessante? E aí, aí o quarto reino, que é o humano, é o centro da criação. É o foco de Deus no momento. Por isso que está no meio. Nós temos 3 reinos, reinos inferiores e 3 superiores e o humano no meio. Que interessante. Então é o candelabro lá dos judeus. Tem aquele... tudo tem um significado. Sim. Por isso que a gente usa aquele candelabro para trabalhar a magia.
Ah, quer dizer que tudo isso também envolve magia? Envolve magia, sim. Quando eu falo da mesa, eu também estou falando de magia? Magia pura. Por quê? Porque toda alta tecnologia, quando ela é apresentada, né, ela é chamada de magia. Então, se a gente voltar, pegar um celular de hoje, esse smartphone, voltar lá no ano de 1300 e mostrar tudo que um celular faz, o pessoal vai te queimar na fogueira para falar que você é um feiticeiro, um mago, né, Com certeza. bruxo, né? Hoje, você trabalhando com a mesa, né, você está fazendo magia. Só que daqui 500 anos, o pessoal vai ver que isso aqui é pura tecnologia. Quando você está virando o pêndulo em cima da mesa, sai daqui um raio laser, ele entra em todos os símbolos, né? Aí esse raio se modifica, né? Os quantos dele, né? Os elétrons dele se modificam conforme o símbolo que está aqui, entra na pessoa e dá o que a pessoa está precisando. Então é uma tecnologia. É uma tecnologia. Tudo que é diferente é uma tecnologia, né? E está sendo cada vez mais propagado. Mas né? O uso da mesa, inclusive, muita gente já usa a mesa aliando ao tarô, à astrologia. Sim, O teu tem astrologia, né? Que tem os planetas aqui. Tem astrologia, tem tarô. A mesa psicotrônica é completa, é uma mesa universal. Tudo que existe no universo está na mesa. Então você é o piloto de uma nave universal aqui. No caso, se eu vou passar pela mesa com você, aonde eu estou? Você está no centro da mesa. Aqui, eu estou no centro da mesa. E em volta tem todo o trabalho que você vai fazendo. Inclusive os extraterrestres. Sim, tá tudo eles aqui, ó. Muita gente tem comentado sobre avistamento cada vez maior dos extraterrestres, né? De naves espaciais, ou então do Circle, né? Principalmente na região da Inglaterra, onde se forma, né? Dentro dos trigueirais, né? Não sei como fala. O quanto que os extraterrestres estão dando sinais de que eles estão fazendo parte dessa transformação no planeta. Como que é o teu contato com os seres, né? Com esses seres, e que mensagem você tem a passar pra gente? A primeira vez que eu fiz contato com eles, eu tinha 4 anos de idade, né? Que eles loucura. Me passaram, falaram, começaram a me mostrar os poderes que eu tinha, que eu não conhecia, que era poder de enxergar através da parede, que a parede da minha casa ficou toda transparente, parecia uma parede de vidro. Eu enxerguei minha mãe lá fora, na calçada, né? E daí um monte de anjinho querubim começou a girar e comemorar de eu ter aquele despertar, né? Depois, quando eu tinha 7 anos, que eu fui fazer uma pequena cirurgia uma íngua debaixo do braço, né? Eu lembro que eu saí do corpo assim, eu estava já deitado na maca lá, né? Saí do corpo assim, eu via meu corpo, né? Meu corpo físico, e saí andando pelo corredor do hospital. E esse ser azul, né? Que é um desses aqui, ficava assim do lado sempre e me falando coisas, né? Faz isso, só que ele não falava com a boca, tudo pensamento, tudo mente, tudo mental. É telepatia, e você captava. E daí, quando eu tinha 24 anos, foi que eles me mostraram a placa indiana. Eu saí do corpo, aí eles me mostraram, explicaram o que era, como que eu tinha que fazer, o importante. E eles mostraram muito que era para trabalhar o chakra laríngeo, que é o poder do anjo. A placa indiana, ela vai trabalhar na pessoa o chakra laríngeo, que é o poder que vocês têm de anjo. Por isso que é legal manter próximo, mantém no peito. Né? E, bom, aí um contato físico que eu tive, né? Tinha também 24 anos mais ou menos, né? Que eu lembro pela época, na casa onde eu morava, que eu tinha. Eu estava no meu carro, assim, na rua, estava assim, entrando numa rodovia. Eles falaram assim: olha que do lado nós estamos aqui, dentro da minha mente. Aí eu abri, olhei assim, ó, do lado do vidro, assim, abaixei o vidro, né? Uma nave enorme, assim, Celina. A cor não dá para você falar é dessa cor, porque é uma cor que não tem. São cores que você não fala que tem na Terra. Não dá para falar é amarela, é azul, é vermelha. São cores assim que não tem aqui, né? Então aquela cor, aquele objeto assim sensacional.
você fica assim muito emocionado, né? Eu parei o carro no meio da rodovia. Você viu que aquela hora eu saí meio do ar aqui? Saiu do ar uma hora aqui, gente. Eu parei o carro no meio da rodovia, abri a porta e comecei a andar assim no meio da rodovia. Isso é perigoso. E olhando para aquilo assim, aí eles falaram assim, não é chegada a hora. E a nave começou a pegar numa velocidade assim, e sumiu. Aí você voltou, né? Aí eu voltei assim, os carros tudo desviando do meu carro, de mim. Eu voltei. Chamando de maluco. Aí eu entrei no carro, eu não sabia para onde ia, se eu voltava para casa, se eu ia para onde eu estava indo. Daí a hora que eu lembrei onde eu ia, né? Aí eu fui num lugar, chamava 100% Vídeo, lá em Dayatuba, né? E daí a Sônia, que era a dona do lugar, ela falou assim, nossa, Edivaldo, o que aconteceu com você? Eu falei, acabei de ver uma nave, um disco voador. Nossa, ela quer uma gargalhada, né? Mas ela riu, mas no fundo não acreditou, porque ela mudou lá na minha ficha. O meu nome ficou Edivaldo Disco Voador Silva na ficha. Então, gente, se você acredita ou não acredita, não tem problema, porque eles estão aí, né? E tem de todos os tipos, né? Tem. Né? Inclusive, eu acabei de falar para você, né? Uma pessoa que entrou dentro da nave, né? Fez um desdobramento e entrou na nave. Quando ela voltou, ela precisou passar por terapia, porque ela ficou louca. Porque era tantos seres diferentes, que ela falou assim, viu, eu não sabia se eu estava no filme de Hollywood, se eu estava desdobrado mesmo, porque é assim, o universo... Imagine, você que está ouvindo aí, né, meu querido ouvinte, imagina, nós estamos aqui no universo, né? Ele tem 80 bilhões de galáxias, né, o universo. Cada galáxia tem 80 bilhões de sistemas solares, né? Aí, isso aqui nós estamos falando assim do quarto universo local. Bom, se é o quarto universo local, tem 7 universos. Então nós temos 3 antes e 3 depois. Estamos falando só do quarto. Aí nós falamos assim, são 7 sistemas, né, da terceira dimensão. E a ciência já está provando que tem inúmeras dimensões. Então imagine a grandiosidade do todo, né? Muito egoísmo a gente achar que é só gente. Então é muita gente, seres diferentes. E na verdade, muito vem se falando do quanto eles estão colaborando com a gente, muito, né? E protegendo o planeta Terra. Protegendo a Terra, porque segundo eles, né, se eles não tivessem ajudando, isso aqui já estava destruído já. Ei, lasqueira. O programa está terminando. É muita coisa para a gente falar, né? Eu acho que se olhar para o céu, logo logo a gente também está no ano novo astrológico. Sim. E você vê daqui para frente uma transformação muito grande de melhora, né? A gente vai entrar no ano de Vênus. O importante, Samira, é falar assim. Por que é importante a gente se dedicar aos estudos, à espiritualidade, fazer iniciações? Porque você eleva a sua consciência, daqui a um tempo, né, você vai perceber que você está numa vibe, né, você está numa vibe e o outro lá está numa outra vibe. Para a pessoa nada dá certo, está tudo ruim, acontece isso, acontece aquilo, e com você está tudo mil maravilhas. Você não entende o que o outro está reclamando. Então na Terra vai ter muita gente que vai estar bem, e cada vez melhor, e muita gente que vai estar mal e cada vez pior. E você acredita que isso faz com que também sejam criadas mais tribos? Então, quem não está conectado com a gente vai se afastar e outras pessoas vão voltar e vai ser formada um novo... São várias tribos mesmo, né? Dentro de uma mesma região? Sim, vai acontecer isso. É interessante, por exemplo... às vezes a gente está num carro, né, tá passando, e muita gente fala assim, nossa, olha esse dentro, não sei o que. Eu nem vi. Então, qual que é o foco da pessoa? Acidente, catástrofe, né, dor, terror, pânico, né, toda a parte da sombra, das trevas, a pessoa fica focando aquilo. E o outro que está passando pelo mesmo lugar, junto, do lado, praticamente, não viu nada. E se eu tiver um trabalho mental legal, né? Se eu, por exemplo, eu tenho que entender uma mente quântica, eu acabo trazendo para o meu mundo situações que estão afins comigo. Sim, trabalho é a mente, tudo é a mente. Isso aí. Telefone de contato, Edivaldo Cantelli Silva. É o prefixo 11 96200 3110.
Pode repetir, 962... 0032. Agora tem os outros dois, que é prefixo 19, tá? Então é o 19, 30, 16, 27, 18 e 19, 30, 16, 8629. Importante é dar o site também para o pessoal entrar para saber de mais informações. O site é o www.reidomundo.com.br. Esse é o que concentra todos os outros sites. Tem lá os produtos, os cursos, está tudo lá. Rei do Mundo, né, é uma homenagem, né, ao próprio Deus Melquisedeque, que é o nosso Rei do Mundo. reidomundo.com.br e a partir dali você tem todas as outras informações do mundo, a respeito do teu trabalho. Do teu mundo, Edivaldo. Do teu trabalho, Edivaldo Cantelli. Uma mensagem pra gente, Edivaldo. Eu primeiro quero agradecer, Samira, por mais essa oportunidade, né? E eu quero mandar pro ouvinte a mensagem que Melquisedeque quer dizer para você: não perder a fé, não perder a esperança, né? Porque ele fala assim: se você estiver comigo, você não vai ser nem confundido e nem envergonhado, né? E viva Deus Melquisedeque. É isso aí, muito bem. Obrigada, viu, Edivaldo? Obrigado. Sucesso para você. O Edivaldo passou bem nesse período de pandemia, né? Passei bem, graças a Deus. Ficou bem tranquilo, continuou trabalhando, mesmo em casa. Trabalhei muito mais. Trabalhou mais, né? Então tá bom. Tá aqui o Edivaldo Cantelli Silva. O nome do programa? Horus Eagle Maias. Horus Eagle Maias. Sagrada de Magia de Melquisedeque. Então vamos lá. Gente, Mundial e Você vai ficando por aqui. Você pode ouvir esse programa de novo a partir de segunda-feira no nosso podcast. É só acessar vibemundialfm.com.br/podcasts. Tá bom? Aí você localiza o nosso programa e o Edivaldo vai postar esse vídeo aqui pra gente também. Isso aí, certo? Valeu, pessoal. Um grande beijo a todos. Eu volto sábado que vem, tem mais Mundial e Você às 7 horas da manhã, sexta-feira 14 horas, sempre ao vivo aqui na Vibe Mundial também. Um grande beijo a todos e até lá. Tchau, tchau.